jogo, nada, absolutamente nada. Sampaoli irritadíssimo, inclusive chutou o microfone também. Daqui a pouquinho ele vai falar lá na Serrinha e a gente também vai ouvi-lo, tá? Fala, Djalma, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Bertozzi. Aquele jogo difícil de assistir, um dos piores do campeonato? Eu acho que vocês foram bonzinhos demais. Eu acho que o jogo foi sofrível, um jogo horrível. O Flamengo, do mesmo jeito, domingo, um time sem criatividade, um time sem inspiração nenhuma, taticamente igual, né? Sem nenhuma definição. E o Goiás, eu acho que jogou o que ele vem jogando no campeonato e o Flamengo se igualou. O Flamengo se igualou e o jogo foi o que foi. Acho que os lances que nós estamos vendo já refletem tudo que foi o jogo, né? Eu acho que teve uma jogada perigosa, que foi um chute do Cebolinha no segundo tempo e mais nada de ambas as equipes. Sinceramente, para o domingo, o torcedor do Flamengo, depois desse jogo, mais preocupado ainda, porque assim, o ambiente e o que vem jogando, a perspectiva de um futuro de melhora, no caso do Flamengo, é bastante difícil de você imaginar, porque não é só a parte tática agora. Os jogadores também estão caindo de rendimento, estão muito mal. Isso aí fica muito mais difícil de uma reviravolta, vamos dizer assim. Sim. Olha, no final da partida, o Pablo deu uma entrevista falando que eles se entregaram, mas não conseguiram colocar em gol ou em finalização ou em uma boa partida tudo que eles se entregaram. Léo, eles se entregaram nesse jogo, os jogadores do Flamengo? Assim, se é o máximo de entrega que eles podem dar, seria bastante preocupante, né? Acho que não me pareceu falta de esforço, mas falta de inspiração, uma falta de execução técnica. Eu não vou ser o cara que vai olhar e falar, os caras não se empenharam ao máximo. Eu até acredito que isso possa ter acontecido. Mas, assim, não dá para jogadores de tanta qualidade você ver uma quantidade de erro técnico. Erro técnico mesmo, assim, de passe de 5 metros, sabe? Tabela, 1, 2. São situações que jogadores do nível que os jogadores do Flamengo são, não dá para você admitir, né? Então, acho que essa que é a principal questão. Tem jogadores, coletivamente, estou de acordo com o Djalma, assim, tá? Não tem nada, né? Você vê o Flamengo com uma dificuldade de armar jogadas mais básicas de ataque. Mas tem jogadores no nível individual também muito abaixo, né? E isso puxa o nível. O Ayrton Lucas, por exemplo, vão lembrar do começo de ano dele? Sim. E nesse momento, assim, aquele jogador confiante, que ia para cima, que entrava na área, você não está vendo mais. E todo mundo, o próprio Pedro também, jogadas em que ele tinha mais facilidade para fazer um pivô, movimentar, sair da área, abrir espaço. Hoje preso, aceitando a marcação dos zagueiros. Então, muito pontinho ali que você pega para falar, cara, esse está entregando menos, esse está entregando menos. E não acho que seja questão de empenho, o Bruno Henrique, né, que estava no momento que estava conseguindo sobressair em relação aos outros atletas, também não, né? Não, e assim, isso. Você pega um time fechado, como era a proposta do Goiás, que o Bruno Henrique é um jogador que precisa de que o time crie as condições, que abra campo para ele poder jogar, para ele poder ter situação de 1 contra 1. Mas para isso, você precisa ter jogadores que atraem a marcação, que abram o campo, e isso não acontece. Um meio de campo que proporcione, né? Cria essas jogadas para o Bruno, porque ele é jogador de velocidade, então essa bola tem que chegar. O Flamengo joga com o meio de campo hoje com pouquíssima criatividade, que só toca a bola para os lados. Então, o jogador que causa perigo, no caso o Bruno, por velocidade, ele fica praticamente nulo. Verdade. Isso é explorado, que ainda tem uma virtude a mais no jogo aéreo, que ele ainda consegue causar algum tipo de perigo. A gente tem uma tela mostrando como foi a partida no primeiro tempo e como foi também o jogo no segundo tempo. E a gente lembra também que esses jogadores que aí estão, são jogadores que o Sampaoli tinha à disposição, os melhores jogadores, digamos assim, que ele tinha à disposição. Ele não poupou esses atletas para a final de domingo. No primeiro tempo, 31% de posse de bola para o Goiás, 68% de posse de bola no Flamengo. Isso chegou a ser 80% para o Flamengo, inclusive, em certo momento no primeiro tempo. Cara, chutes. 2 chutes do Goiás, 1 chute do Flamengo. É uma vergonha esse time, cara. Na área rival, 2 do Goiás, 3 do Flamengo, chutes e chutes certos. 2 do Goiás, nenhum chute certo. Flamengo, 1 chute, nenhum chute certo. Também duelos vencidos, 24 do Goiás e 15 do Flamengo. Aí no segundo tempo, 60% de posse de bola, 40 ações na área rival, 7 do Goiás, 19 do Flamengo, chutes, 5 do Goiás, 1 chute certo. O Flamengo teve 9 chutes, 2 certos. E duelos vencidos, 28-27. Melhorou um pouco no segundo tempo, cara, mas gol que é bom nada, né? Olha esse primeiro tempo ridículo, cara. Quem vê o Goiás acha que o Goiás está ali no G4, lá em cima, né? Não.
O Goiás, se eu não me engano, está em 15º lugar. E o Flamengo não conseguiu fazer um gol nesse time. Então a gente consegue colocar aí, bom, não muda muito, foram tempos até bem parecidos no final das contas, um Flamengo e um Goiás que não conseguiram desempenhar de jeito nenhum. Você estava falando que assusta para a final de domingo, porque a gente não consegue enxergar uma luz nessa equipe do Flamengo, porque nem pensando nas mudanças que o Sampaoli pode fazer para o domingo, você consegue imaginar mudanças, o Gabigol deve estar à disposição, o Wesley também, a Arrascaeta é dúvida. Marcelo, assim, a gente já vem debatendo isso há muito tempo, que o Flamengo hoje, taticamente, é uma equipe que não tem uma forma de jogar completamente jogadas aleatórias, não é um time que sabe como trabalhar. Mal arrumado e os jogadores não vivendo um bom momento, é muito difícil, lógico, que o futebol, a gente pode acontecer de tudo, o Flamengo chegar e golear o São Paulo, mas dentro de uma lógica, dentro do que vem acontecendo, principalmente com as duas equipes, um São Paulo crescendo e um Flamengo cada vez jogando pior, 2 jogos já sem fazer gol, né? E coisa raríssima no Flamengo. Então, assim, a perspectiva e a tendência, né, mas é que realmente... 3 jogos, Djalma. Perdemos por 3-0 para o Paranaense, né? 3-0, perdemos para o São Paulo e agora perdemos aí... Perdemos não, empatamos com o Goiás. A gente tem muitas dificuldades, porque o time não consegue criar. É a esperança de uma volta, de uma Arrascaeta, que aí sim, esse time pode ter uma esperança maior, porque eu sempre digo, e as pessoas... o Flamengo tem um elenco maravilhoso, mas como time... Se o Arrascaeta não está, o time baixa muito de rendimento. Eu concordo com o Djalma nisso aí. E, assim, eu acho que a principal perspectiva de reviravolta seria essa. E aí é o caso de, não está 100%, está 50%, leva para o jogo... Léo, mas assim, é muito em cima do Arrascaeta, mesmo que ele seja o fora de série, mas, assim, ainda assim, é muita esperança em cima de um jogador. O time não vai resolver seus problemas daqui até domingo, esse que é o ponto, não tem mágica. Ficou pior para domingo, depois do jogo de hoje? Ficou ainda pior do que se esperava? Assim, do que se imaginava? No mínimo uma reação anímica, sabe, de alguns jogadores, sabe, jogadores importantes que pudessem fazer uma jogada importante, fazer um gol, sabe, levantar um pouco o moral, porque... Há quantos dias as notícias do Flamengo são sempre de dirigente envolvido em briga, clima ruim no vestiário, jogador que está em baixa, sabe, rede social. Há quanto tempo a gente não tem uma coisa boa para falar do Flamengo no campo, né? Que dê uma perspectiva. Você conversando com o rubro-negro, e tem uma quantidade imensa de rubro-negros aqui em São Paulo, tem rubro-negro que tá querendo nem ir ao jogo, e é uma final, cara. Entendeu? E o Djalma pontuou bem. Pode acontecer de num dia dar tudo certo e virar e ser campeão, porque o futebol é assim. Sim. Mas racionalmente, com os jogadores que tem, é difícil imaginar o Flamengo jogando muito melhor, porque taticamente não estão aparecendo soluções. Então, e até porque, assim, no domingo, eu até estava conversando, eu falei, acho difícil o Flamengo voltar a jogar tão mal como jogou no domingo. Acho que foi o pior jogo do ano do Flamengo no domingo. Jogou muito mal. Hoje não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Então, assim, por isso... Mesmo, assim, por isso que... A diferença é que o adversário era o São Paulo e hoje é o Goiás, né? Só que contra o São Paulo foi dentro do Maracanã, né, cara? Hoje foi até pior. Porque pegou um adversário mais fraco, né? Pegou um adversário mais fraco, claramente. Entrou só para se defender. Assim, mas mesmo assim os números ali são enganosos, porque o Flamengo não teve aquela superioridade dos números ali em relação ao Goiás no jogo, não. Mais uma vez um Flamengo que não consegue ficar com a bola, e aí quando não consegue ficar com a bola, aquele jogo de pressão que o Sampaoli tanto fala, tá aí uma coisa que a gente não consegue ver no Flamengo mais, é esse jogo que o Sampaoli tanto pede. Agora, é o Sampaoli que realmente tem um trabalho muito ruim, isso a gente já sabe e a gente pode ficar repetindo aqui. Agora, os jogadores, eles não tinham que pegar mais isso, assim, assumir mais essa bronca, ir para cima, tipo, sei lá, o treinador não consegue resolver. Vamos ver se a gente consegue resolver entre nós, Djalma. Você que esteve nesse meio, não dá para fazer isso? É complicado, né? É complicado como a coisa, pelo que se diz, né? A gente não está lá dentro, no clube, todo dia, mas pelo que se diz, que não tem uma conversa com os atletas, não tem uma relação. Então, fica até difícil, assim, do atleta, que às vezes acontece, né? Não, eu vou fazer pelo treinador que ele merece, não tem nem esse clima de ajudar. Cara, mas eu vejo, assim, o Sampaoli, hoje, de novo,
chutando o microfone, ele deve estar muito desesperado, porque ele deu uma entrevista falando da sua equipe que não está rendendo. Porque nenhuma equipe do Sampaoli joga como joga o Flamengo. É o oposto completamente do que pensa o Sampaoli. Que ele pensa numa equipe pressionando uma equipe o tempo inteiro em cima, e essa equipe do Flamengo, o que ela menos faz é pressionar. Você pode ter, viu ali nos duelos vencidos, o Flamengo normalmente sempre perde nessa estatística dos duelos vencidos. Não, e aí o Flamengo nem com a difícil. bola fica. Nem com a bola fica, imagina pressionar o adversário. O Sampaoli, na hora que ele entrou em campo, ele foi vaiado. A gente mostra, então, como foi a entrada do Sampaoli em campo e como ele está realmente desesperado, né? Deve estar muito, mas muito irado também nesse momento da vida dele. Vamos ver. É mais xingado mesmo do que vaiado e ele está jogando fora de casa. Claro que torcedor do Flamengo tem em todo lugar, mas ele está jogando fora de casa e isso acontece. Assim, eu não consigo mais ver nenhum clima, não sei o que é que a diretoria do Flamengo vai fazer em relação a isso, mas realmente a cada Jogamos partida, o a ano cada no jogo, lixo, a cada cara. dia, a gente vai vendo o final do trabalho do Sampaoli no Flamengo. Porque eu fico pensando no ano passado, quando ganhou a Libertadores e Copa do Brasil, e por causa de algumas atuações não tão boas no final do ano, optaram pela mudança de técnico. Sim. Então imagina agora, né, em que as atuações não é que não são não tão boas, elas são péssimas. Culpa do Landim. E o ano do Flamengo se joga no domingo, porque um resultado ruim no domingo significa um fracasso absoluto para o time de maior orçamento do Brasil, para um time que Das tem o melhor Américas. elenco do Brasil, acho que isso é praticamente unânime, e teria fracassado em todas as competições, né? Então, olha o tamanho do que está em jogo no domingo. Então, independentemente, eu entendo que você fala dos jogadores também colocarem a cara agora, porque o Sampaoli vai embora daqui a pouco, né? Sim. Isso está muito claro. Eu não consigo ver um futuro para o Sampaoli dentro do Flamengo, mas os jogadores são os que vão continuar, né? E são jogadores que estão expostos aí a um ano que, cara, se o Flamengo, assim, e digo mais, assim, ganhando no domingo ainda é salvar alguma coisa um ano, Alguma mas coisa, porque também não é grande coisa, exatamente. que Para o pro Flamengo, patamar né? do Flamengo Sim. hoje, deveria ter feito muito mais. Só que não, assim, o fracasso do ano seria terrível. Então é hora de darem uma resposta também, né? Pois é, e uma resposta para uma diretoria soberba que tudo quis e pode não ter nada, Djalma. Ó, assim, galera, antigamente eu ficava bravo com os comentaristas na hora que xingava a diretoria do Flamengo. Diretoria soberba. Só que hoje, cara, eu apoio eles, cara, porque essa diretoria do Flamengo é incompetente, é soberba demais. Olha só o que estamos passando por culpa deles. esse ano foi muito complicado. Eu acho que o ano começou já equivocadamente, já começou errado, da mudança do treinador e não conseguiu encaixar o Vitor, o Sampaoli, que realmente remotas e vai brigar, caso não consiga o título, para entrar na Libertadores direto, que também tem esse risco de nem entrar na Libertadores direto. Pois é, daqui a pouquinho a gente mostra também, atualizado, como é que está o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. É realmente um resultado muito ruim. Ô Léo, a gente está falando do jogo, de como o jogo é complicado, de como chega para esse domingo. E a gente tem uma tela mostrando os jogos do Campeonato Brasileiro e o número de finalizações. Só para a gente ter uma ideia e fazer uma comparação com os outros jogos. Olha, Goiás, 0 e Flamengo, 3 chutes no alvo. Jogos com menos finalizações no alvo no Brasileirão 2023. Aí teve o jogo do Coritiba com o Red Bull Bragantino, que o Red Bull Bragantino venceu por 1-0 também, 3 chutes no alvo. O Cruzeiro também, quando enfrentou o Goiás venceu por 1-0 também, 3. E Fortaleza e São Paulo, que foi 1-0 também, 3 chutes no alvo. Só pra gente colocar no ranking, que tá ali no topo, então. Tá em primeiro lugar, empatado, é verdade, com todas essas outras partidas, mas tá no ranking do jogo com menor número de chutes no alvo. E sem perigo nenhum. Exato, Não deu nem pro coração nem acelerou, não é que né? teve uma super defesa também. Não, A própria defesa do Cebolinha do chute cruzado não foi uma defesa muito difícil para um goleiro do nível do Tadeu, né? Então não foi que teve aquela oportunidade de gol. Foi aquela coisa assim, fã de esporte, você tá vendo, às vezes você tá chegando no trabalho, agora deixou o jogo gravando para ver depois. Esquece. Vai ver um filme. Vai ver aquela série que tá fazer atrasada. outra coisa, aquela série que tá Lá no atrasada. Disney Estrague Plus, sua no noite. Star Estraga sua Plus. noite, não. Tá certo, então. Pessoal que assina o Star Plus. Olha, Sampaoli tá falando nesse momento... Galera, daqui a pouquinho eu coloco pra vocês aqui a entrevista coletiva do Sampaoli, tá? Eu vou fazer o react aqui depois da entrevista dele. Cara, é um horror. Deixa eu só mudar aqui.
Cara, esse time do Flamengo tá um horror, cara. Que primeiro tempo horroroso. Deu vontade de quebrar a TV, sinceramente, cara. Se eu pudesse, eu quebrava a TV de tanta raiva. Só que não vale a pena quebrar as coisas, né? Fazer igual o São Paulo, ele ficar chutando grade, ficar chutando microfone. Isso não resolve nada. Meu Deus do céu, galera. Ó, eu tô desesperado. Pode não parecer, mas eu estou desesperado. Porque o Flamengo domingo vai jogar no Morumbi uma final de Copa do Brasil, num jogo que a gente saiu atrás já no Maracanã. E aí, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, esse time é uma preguiça. O Sampaoli é ruim? É, mas, cara, o que acontece com os nossos jogadores? Eles erram um passe de 3, 4 metros. É um erro atrás do outro na saída de bola, quando tá no meio campo, quando tá no ataque. Cara, os caras não chutaram no gol, velho. No primeiro tempo foi um chute pra fora. E no alvo? Acertaram um chute, eu acho, no alvo o jogo todo. Pelo amor de Deus, cara, que time... Eu nunca vi um Flamengo tão ruim igual esse, com tanto dinheiro. Quero dizer, com dinheiro. Sem dinheiro a gente já viu Flamengos piores. Mas com dinheiro, esse time tá ruim demais, cara. Tá, por isso que eu falo, eu tô desesperado, velho. Eu não vejo futuro. Eu não vejo melhor, o time só piora. Como que um time desse só piora, cara? Tá tudo errado, da diretoria, a comissão técnica, a jogadores. O Flamengo é um nada dentro do campo. O Flamengo dentro do campo não existe. É um time péssimo. Parece aqueles times de Série D, Série C, Série B, que erra passes bobos. Eu não sei onde esse Flamengo vai chegar, cara. Eu tô preocupado, viu? Porque, assim, vencer a Copa do Brasil, só um milagre. Pode acontecer, mas será um milagre. Porque, a não ser que esse time jogue o que não jogou ainda, porque esse time não consegue jogar, cara. A culpa é de quem? Ah, cara, todo mundo é culpado. Diretores são culpados, comissão técnica são culpados e os jogadores também. Ah, bicho. É desanimador, viu, galera? Olha, tá difícil, cara. Eu tô sofrendo. O torcedor que ama o Flamengo tá sofrendo, cara. Eu, pelo amor de Deus, bicho, eu perco a fome. Eu perco o sono, perco a fome. Essa noite minha vai ser horrível. E amanhã o dia também. Daí você vai ver outros jogos, os outros times jogando bem melhor, cara. E o Flamengo com essa folha de pagamento que tem, com o plantel que tem, jogando um nada. Um futebolzinho lixo desse tamanho. Valeu, galera. Eu não tô legal, cara. Valeu. Saudações rubro-negras. E obrigado a você que assistiu o vídeo. Saudações. Fui.